ser magnificado. A Jesus todas as coisas. Amém, meus irmãos? Queria convidar vocês a acompanhar uma leitura bíblica que se encontra em Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 2, o versículo é o de número 14. Iremos trabalhar nessa noite a respeito de alguns posicionamentos que a igreja deve tomar a partir de hoje, e para aquele que já tem tomado este posicionamento, glória a Deus. Mas é um posicionamento que, olhando à luz do texto, nós compreendemos que trouxe resultados positivos para a igreja primitiva, e hoje é a igreja que é modelo para nós, a igreja de Atos dos Apóstolos. Apesar de ter sido uma igreja que enfrentou diversos problemas e sofreu diversas dificuldades, até mesmo internas, até mesmo entre os irmãos, segue para nós uma igreja modelo, uma igreja exemplo. Amém? Atos capítulo 2, versículo de número 14 até o versículo de número 15. Iremos trabalhar aqui esses dois versículos e entender aquilo que o Espírito do Senhor tem a falar conosco. Amém? Não saia da transmissão, dobre a sua atenção agora para a palavra do Senhor. Compartilhe, vá deixando o like aí, tá bom? E ative o seu coração para escutar um direcionamento de Deus à luz da sua palavra. Atos 2, versículo 14, o texto sagrado diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. E eu digo amém. Estamos diante de um texto sagrado que faz a narrativa, a exposição de o primeiro sermão pregado da igreja primitiva, pregada pelos apóstolos, pregada pelos discípulos de Cristo. A igreja tinha sido aqui recém-inaugurada e começaria a desfrutar, começaria a viver, começaria a sentir o toque de Deus no meio dela, começaria a sentir a pessoa de Deus dentro da igreja, trabalhando na igreja, direcionando a igreja, guiando a igreja. Pedro vai se deparar com um questionamento ferronho a respeito do cumprimento da profecia de Joel, que é o derramamento do Espírito, que é a levada do Espírito, a chegada do Espírito à igreja, na manifestação visível do dom. Então Pedro vai atribuir a manifestação do dom do Espírito, a chegada do Espírito, ao pontapé inicial da igreja primitiva, que é hoje esta igreja, a nossa igreja. Quando a gente olha para o capítulo 2, a gente vê a vitrine de Atos dos Apóstolos. A gente vai encontrar o texto que é mais conhecido dentro deste livro, acredito eu, pelo peso espiritual que carrega, pelo um cumprimento tão profundo da profecia de Joel, derramada por aqueles 120 irmãos que estavam ali. A gente vai ver que eles estavam dentro da festa de Pentecostes, vivendo aquele período de Pentecostes, desfrutando aquele período de Pentecostes, e vivendo debaixo da
obediência do Senhor, vivendo debaixo da palavra liberada do Senhor, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se você voltar ou estiver com a sua Bíblia aberta, acompanhando em algum local, você vai perceber no verso 8 do capítulo 1, que Jesus vai dar um alerta aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aí o verso 9, dito estas palavras, ou dito isto, Jesus foi levado às alturas. Perceba que os discípulos estão diante da palavra de obediência do Senhor. O Senhor Jesus libera uma palavra para a igreja, e a igreja se posiciona nesta palavra para desfrutar aquilo que Deus tinha preparado de antemão para aqueles que Ele escolheu para viver este período. Olhando para o capítulo 2, nós iremos perceber um poder imenso, que é o próprio Deus, na pessoa do Espírito, descendo para habitar no meio da igreja. Este posicionamento de Deus vai levar a igreja a um posicionamento. A descida do Espírito Santo vai levar a igreja a um posicionamento. Se cumpre a profecia de Joel no capítulo, no verso de número 1 até o verso 4. Só que diante daquela situação, a palavra vai dizer que era um período de festa. Então toda a região circunvizinha estava concentrada em Jerusalém. Todas as nações vizinhas vinham para Jerusalém para desfrutar da festa de Pentecoste, para desfrutar com os irmãos judeus ali a festa de Pentecostes. E é totalmente neste cenário de diversidade que Deus vai cumprir aquilo que Ele tinha para a igreja e ainda tem sobre a igreja. Ele irá cumprir a profecia de Joel sobre a igreja, mas também irá levar a igreja a um posicionamento este que Ele dá: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Então quando a gente olha para o capítulo 2, nós já vemos, já observamos, já compreendemos Deus levando a igreja para viver as promessas que Ele tinha sobre ela e que Ele tem. Quando eu digo tinha, é porque eu falo da igreja primitiva, eu falo da igreja de Atos, mas essa promessa ainda está sobre nós. Este desígnio ainda está sobre a igreja atual. A igreja atual precisa ser levada ao posicionamento que Deus quer. Perceba, irmão, não foi fácil, não foi simplesmente fácil para que aquele primeiro sermão de Pedro desfrutasse de 3.000 batizados. A igreja primeiro foi levada a um critério de acusação, para depois desfrutar a salvação, a chamada de Deus sobre 3.000 pessoas. O que eu quero dizer é que muitas das vezes eu e você como igreja somos levados a lugares, somos imprensados como o azeite é, somos levados a algumas dificuldades para que o nome do Senhor seja glorificado sobre nós. Fomos colocados no meio de uma pandemia neste tempo oportuno. Só que quando a gente olha para o texto que a gente leu, do verso 14 ao 15, Pedro vai nos colocar em 3 levantes pessoais
que a igreja precisa viver. A igreja do Senhor, ela está debaixo da autoridade máxima de Deus. Então é Deus que conduz a igreja, é Deus quem conduz a sua vida, é Deus quem leva você à dificuldade, mas também é Deus que tira você da dificuldade. Foi Deus quem nos colocou na pandemia, e cremos que Deus retirará nós de lá também. Deus está levando a igreja a um posicionamento. Estou falando isso de coisas espirituais, e Deus nos mostra no verso 14, que a primeira coisa que precisa ser levantada, ou o primeiro ponto que precisa ser levantado para que os resultados positivos sejam derramados sobre a igreja, é que eu e você precisa se levantar no meio de toda esta calamidade. Breve iremos abrir, breve estaremos de volta, mas não é como você saiu daqui, é como você vai voltar para cá. Não é como você saiu da igreja, não é como você entrou em confinamento, não é como você entrou em isolamento, é como você vai chegar aqui, é como você vai estar conosco novamente. Será que a sua fé, irmão, será que a sua santidade, será que o seu posicionamento em Deus, ou sua vida espiritual, é a mesma de quando a igreja templo fechou as portas? Ou você deu uma afastada no meio deste período, ou você esqueceu que era cristão, ou você esqueceu que Deus ainda tem propósito sobre a sua vida, ou você esqueceu de quem é Deus. Precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e entender que a acusação de embriaguez veio sobre a igreja, mas Pedro não perdeu o posicionamento da descida do Espírito inicial. Pedro recebe algo de Deus do início, quando ele começa a falar em outros idiomas, que é o que a Bíblia passa, as pessoas circunvizinhas vão olhar e vão dizer: estão embriagados. Pedro podia muito bem recuar e voltar atrás, porém, a posição inicial de Pedro é levada até o verso 14, sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele não muda com a dificuldade, ele não se afasta de Deus na dificuldade, ele não esquece de Deus na dificuldade, ou ele negligencia a sua vida com Deus na dificuldade. Quando a luta vem, nós não largamos Jesus, nós corremos para os pés de Jesus, para entender a minha e a sua limitação. Algo precisava ser exaltado no capítulo 2, e o que foi exaltado pelo capítulo 2 não foi os irmãos evidenciarem os dons, não foi os irmãos falarem outro idioma, não foi os irmãos serem destacados no meio daquela multidão, numa roda de 120 pessoas. O que foi exaltado em toda aquela dificuldade foi a palavra de Deus que foi pregada por Pedro. Então, todas as circunstâncias da nossa vida, precisamos redirecionar a glória devida, a honra devida, a manifestação devida, o louvor devido a quem merece, que é Jesus de Nazaré. Quando a gente olha para o capítulo 14, a Bíblia vai dar uma condicional, assim que a gente começa a ler. Perceba, irmão, que o verso 13, a Bíblia vai ressaltar, dizendo: outros porém, zombando, verso 13, outros porém, zombando, diziam: estão embriagados. Agora me diga uma coisa: como discernir as coisas de Deus se nós não somos espirituais? As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Pedro recebe a capacitação divina, Pedro recebe o descer do Espírito Santo, Pedro recebe o mover do Espírito Santo, a manifestação dos dons,
a confirmação daquilo que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, porque enviarei outro, o Espírito Consolador. Ou seja, eu vou para o Pai, mas eu estarei para sempre convosco. O aval da igreja, o poder da igreja, a manifestação da igreja não é o dom, é a pessoa de Jesus Cristo que sustenta. É isso que a gente observa, irmão, no capítulo 2. É Deus sustentando a igreja, é Deus levando Pedro e os demais apóstolos a uma testemunha mais profunda de quem ele é e qual era o propósito. Olha para o texto, verso 13, se levanta uma zombaria sobre ela. Verso 13, a carnalidade das pessoas circunvizinhas vão levar Pedro, vão levar a igreja, não Pedro, vão levar a igreja a uma linguagem desconhecida, a um patamar desconhecido. Mas a palavra de Deus, somente a Bíblia Sagrada, revela quem a igreja é e qual o seu propósito. Esta é a importância do crédito da Bíblia na igreja. Esta é a importância da exaltação da palavra na igreja, porque a Bíblia vai dizer que uma coisa condicional vai ser dada, logo depois que a pressão vem sobre a igreja, logo depois que a zombaria vem sobre a igreja, Pedro não fica calado. Então a primeira lição que eu vejo no verso de número 14, é que as circunstâncias pressionam a igreja, mas a igreja não se cala. A primeira coisa que eu observo é que o levantar pessoal de Pedro vai levar Pedro a ser destacado no meio de 120 pessoas. Irmão, a Bíblia podia dar ênfase apenas e dizer: então levantou-se os apóstolos. Mas a Bíblia vai dizer: então levantou-se Pedro. Olha o texto: com os 11. Primeiro, antes de ser levantado o coletivo, o individual precisa ser tratado. Isto é refletido no meio da igreja. Por isso que eu perguntei: não é como você saiu, é como você vai voltar. Agora, quer um conselho? Talvez você tenha caído, mas não deixe de voltar. Talvez você tenha fraquejado, mas não deixe de vir para cá. Sabe por quê? Porque a unidade do verso 14 vai gerar destaque não só para os apóstolos, não só para os apóstolos, mas para toda a igreja que recebeu algo de Deus. Então entenda, a palavra que é liberada aqui não é apenas para alcançar as pessoas que têm destaque no meio da igreja, é para alcançar o mais pequeno irmão. Precisamos entender isso, que esta palavra não é apenas para os grandes, ela começou dos pequenos. É isso que Jesus revela, é isso que Jesus fala. O levantar pessoal de Pedro vai fazer com que todo o coletivo se levante. Irmão, quer ter uma vida transformada? A porta da graça ainda está aberta. Quer ter uma vida regenerada? A porta da graça ainda está aberta. Sinta nessa noite o Espírito Santo levantar você. Se for por sua força, você não caminha, irmão. Se for pelo seu mérito, você não caminha. Se for porque você acha que tem algo, você não caminha. Se for porque você pensa que faz algo de bom, você não caminha. Nós não caminhamos pelo talento, nós não caminhamos pelo dom, nós não caminhamos por aquilo que nós fazemos de melhor.
nós não caminhamos pelo nosso serviço da igreja, mas nós caminhamos pela palavra que nos constrange, a palavra de Deus que nos vivifica, a palavra de Deus que nos ergue, o Espírito que nos vence. Nunca será nós, sempre será Deus. Aleluias. Precisamos reeducar a nossa mente e entender que a nossa fraqueza não interfere o poder de Deus sobre nós. Antes Deus levava Paulo à fraqueza, para que o poder de Deus seja aperfeiçoado em Paulo na fraqueza, por causa do espinho na carne. Paulo ora: Senhor, e a Bíblia vai dizer que Paulo relata: Saulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando Jesus vem com a resposta, Paulo reeduca a mente e diz: hoje eu tenho prazer nas fraquezas. Aleluias. Para que o poder de Deus seja aperfeiçoado em mim. Se você ler o texto, ele vai refutar novamente: para que seja aperfeiçoado em mim na fraqueza. Então não é o quanto eu caminho, não é o quanto eu sou forte, mas é o quanto eu necessito e dependo de Deus. Irmão, Deus nos leva ao distanciamento, Deus nos leva ao isolamento, Deus nos leva ao confinamento, às limitações, para mostrar para nós, para mostrar para eu e você, que o tratamento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele quer mexer primeiro dentro, Ele quer levar você na individualidade e tratar você. A Bíblia podia ressaltar os apóstolos, mas a Bíblia diz que levantou-se Pedro na individualidade. Irmão, não pense, eu não creio, talvez exista pessoas que tenham caído nesta pandemia, mas a graça não leva você para o início, a graça te levanta de onde você caiu e muda a sua rota. É isso que ele faz com Paulo. Atos capítulo 9, Deus não vai pegar Paulo e vai dizer: volte para o lugar de onde você saiu. Não, a Bíblia diz que Deus joga Paulo no chão, Cristo joga Paulo no chão. Paulo está em pé sendo uma pessoa, mas quando ele cai, ele já é uma pessoa transformada. Deus não vai levar a nossa vida à queda, mas Ele permite a queda, para que a gente amadureça e entenda que a nossa visão não é a visão dele. Por isso que vem as escamas, por isso que as escamas que estão no olho de Paulo impede Paulo de ver um palmo na frente. Sabe por quê? Porque para se viver a vontade de Deus, é necessário trocar a visão. Para se viver aquilo que Deus tem, é necessário a troca da visão. Para viver aquilo que Deus preparou desde a fundação do mundo sobre nossas vidas, é necessário nós mudarmos a nossa visão. A nossa visão não é o ego, a nossa visão não é o que eu acho, a nossa visão não é o que eu sinto, a nossa visão não é o que eu penso. Nossa visão está enquadrada na palavra que foi revelada por Cristo ao nosso coração. Precisamos se enquadrar com o que a Bíblia diz, e Pedro é uma lição disso. Antes, irmão, de nós sofrermos um grande avivamento, este avivamento tem que nascer primeiro em cada um. Irmão, não pense que é um fogo que desce do céu. Não, é uma mente que muda dentro. Não é o barulho, é o quanto eu choro. Não é o quanto eu pulo, mas é o quanto eu me arrependo. Não é o quanto eu rodo, irmão. Não é. É o quanto eu sou justo diante da sociedade. É o quanto as pessoas veem Cristo em mim. É o quanto a minha família tem orgulho de mim por eu ser cristão. É o quanto o meu trabalho me enxerga como cristão. Então entenda, os dons são importantes, nós não podemos menosprezar os dons.
Nós não podemos dizer que o dom não é importante, porque Paulo diz que o dom é para a edificação da igreja. Mas a palavra, ela é muito mais importante. A Bíblia é muito mais importante. Então, a Bíblia vai ressaltar que o primeiro levantar que a igreja precisa ter é o levantar pessoal dela. Se você olhar para o verso 14, vai dizer: então levantou Pedro. Se nós for olhar aqui, há uma elevação maior de tempo. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer: então levantou-se Pedro com os 11. Pedro primeiro levanta. Essa é a ideia do texto. Pedro primeiro levanta, para depois os 11 levantar. Não, mas foi em tempo diferente. Não importa, o importante é ser levantado. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha no meu e no seu tempo. Talvez tem pessoas que tenham promessa e que elas desfrutarão primeiro de que você, mas isso não retarda aquilo que Deus tem para você. Existem pessoas que elas vão ser enviadas primeiro de que você. Existem pessoas que vão alcançar coisas, a mesma coisa talvez que Deus prometeu você, ela vai alcançar primeiro. Mas você precisa entender que no olhar de Deus, o importante não é levantar primeiro ou por último, o importante é levantar. É isso que Deus quer. Então o Espírito nessa noite, pela palavra, já está constrangendo o nosso coração a um levante espiritual. Talvez a sua vida espiritual não seja a mesma de 30 dias atrás, mas hoje é noite de você ser levantado por Deus. Não por você, por Deus. Talvez você tenha feito algo de errado essa semana, mas hoje é noite de você ser levantado por Deus. É isso que a Bíblia ensina, é isso que a Bíblia trata. O primeiro levantar da igreja é o levantar pessoal. Eu não posso esperar meu irmão levantar para eu poder fazer. Eu tenho que fazer. Porque se esse entendimento chegar ao coração de cada um, quando a gente menos esperar, todos os irmãos estarão de pé espiritualmente. Então eu levanto para que a minha igreja seja uma igreja de destaque. Primeiro eu faço. Primeiro eu prego. Eu não espero ninguém pregar, eu prego. Eu não espero ninguém varrer, eu varro. Eu não espero ninguém comprar, eu compro. Isto é igreja. Isto é igreja. Sabe por quê? Porque Deus não definiu ninguém por mão ou pé. Deus definiu como corpo. Às vezes você é o pé que caminha, mas às vezes você é a mão que limpa. Deus não disse quem toca é mão, quem prega é pé, quem pinta a parede. Estou até na recordação, irmão, da parede, Breno. Precisamos entender isso, que a definição de Cristo sobre a igreja é que é um corpo, e esse corpo precisa um do outro. Então às vezes, irmão, você vai ser o braço inteiro. Vai ter vezes que você vai ser só a unha, mas tem hora que você vai ser o braço inteiro. Irmão, e se não tiver ninguém, aí você vai ser o corpo inteiro. Isto é a definição. É isto que a gente precisa entender, que o meu levantar vai impulsionar pessoas a se levantar também. Olha para o texto. Pedro levanta. Só que o levantar de Pedro vai trazer resultados positivos, não só para Pedro, mas para os demais. Levantou-se Pedro. O primeiro levantar é o levantar individual. Aí a Bíblia vai dizer: levantou-se Pedro com os 11. Sabe o que é isso? É o levantar coletivo. Então eu levanto, e o meu levantar pela ação de Deus sobre mim irá me trazer resultados, não só na minha vida, mas pela vida do meu irmão. Irmão, quando a gente olha para Lucas capítulo 5, a gente vai dizer, a gente vai ler, vai observar, vai perceber que existe um diálogo
entre Cristo e Pedro. Existe um diálogo entre eles dois. E a Bíblia Sagrada, não sou eu, a Bíblia Sagrada vai levar ao nosso entendimento que Pedro vai se deparar com um diálogo. Pedro vai estar em um diálogo. Pedro vai estar presente em um diálogo com Cristo, lavando as redes. Só que Cristo vai chegar para Pedro e vai levantar Pedro, depois de uma pescaria intensa a noite toda. Jesus vai levantar Pedro de uma pescaria a noite toda. Pedro está lá, irmão. Olha para o celular, olha aqui para mim. Pedro vai estar lá lavando a rede. Pedro vai estar lá lavando a rede. Quando a gente percebe, Cristo vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, joga a rede. Pedro, jogue a rede. Aí o que é que a Bíblia vai dizer? Mas Senhor, eu trabalhei a noite toda e de nada eu apanhei. Pedro, jogue a rede. A atitude de Cristo, levantar Pedro e fazer Pedro voltar ao alto mar, vai trazer resultados não só para Pedro, mas para barcos vizinhos. Sabe por quê? Porque Lucas 5 vai dizer que quando ele joga a rede, a quantidade de peixes é tão grande que o barco de Pedro quase afunda. E qual é a resposta coletiva de um levantar? É que a Bíblia vai dizer que Pedro faz sinal para os outros companheiros do barco, para ajudar, irmão. Aleluias, a resposta de Deus sobre o levantar de Pedro. Creia, irmão, que quando você se levantar pela ação de Deus, não por sua força, aqui não existe força nossa, aqui a força é total de Deus. Quando eu e você, nós se levantarmos, aleluias, os resultados sobre a vida dos nossos irmãos chegará também. O primeiro levantar é o levantar pessoal. O levantar pessoal vai trazer o levantar coletivo. E aí o que é que começa? Avivamento. Mas irmão, aonde o avivamento foi? Atos 2, foi falar em línguas. O avivamento foi Atos 2, não foi? O avivamento foi o pular. O avivamento foi falar em outro idioma, não foi? O avivamento começou quando Pedro se levanta, irmão. E depois que Pedro se levanta, mais 11 se levanta com ele, irmão. E depois que Pedro se levanta e os 11 se levantam, algo de dentro para fora sai de Pedro. É o que a Bíblia diz. Versículo de número 14. Levantou-se Pedro com os 11 e erguendo a voz, eu vou repetir, e erguendo a voz, aí começou o avivamento. Sabe por quê? Igreja que pula, mas não tem voz, não tem avivamento. Igreja que roda e que não tem voz, não tem avivamento. Igreja que se manifesta no dom, mas não prega o evangelho, não tem avivamento. Ou eu prego o evangelho, ou eu vivo o evangelho, ou eu desfruto da palavra que Deus deixou e eu prego esta palavra, ou eu não profetizo, ou eu não tenho visão, ou eu não falo em línguas. O avivamento começa, não é quando o dom se revela, é quando a palavra é pregada. A palavra é pregada. Avivamento começa quando a Bíblia, aleluia, passa a ser o centro do culto. Avivamento começa, irmãos, que estão aqui atrás, quando a Bíblia, ela toma conta da maior parte do culto. O avivamento começa quando
quando a fidelidade da palavra começa a ser exaltada no meio do culto. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Precisamos enxergar o levantar pessoal de Pedro. Vai fazer com que Pedro levante com mais 11. Aleluia. E esses mais 11, ou seja, esses 12 apóstolos, vão erguer a voz. Perceba, irmão, a ação, ela sai de dentro para fora. Sabe por quê? Ninguém se levanta à toa. Só se levanta quando se é impulsionado por algo. Quando Pedro se depara no meio de toda aquela pressão, como no verso 13, no meio de toda aquela zombaria, Pedro se sente impulsionado pelo Espírito Santo a se levantar. O levantar de Pedro vai trazer 11 pessoas com ele. E depois de 11 pessoas, a voz da igreja começa a ser manifestada no meio daquele povo. Toca baixinho. Toca baixinho. Eu quero que os irmãos que estão me ouvindo, que estão me assistindo e me ouvindo agora, entendam. Eu vi uma frase que dizia: o mundo só tem voz aonde a igreja se cala. O mundo só tem espaço aonde a igreja não tem voz. A voz máxima dessa terra é a igreja. A voz máxima deste planeta é a igreja. Então só existe espaço para o pecado aonde a igreja se cala. Só existe espaço para Satanás e o diabo aonde a igreja se cala. Então eu e você já fomos levantados pela fé essa noite, pela palavra que foi pregada. Agora Deus irá levantar a nossa voz nessa cidade. Breve estaremos de porta aberta. E o que irá ser levantado aqui é a voz da proclamação do Evangelho de Jesus. É a voz da pregação do Evangelho. É a voz da exposição fiel das Escrituras. Então a igreja sofre 3 levantes. O primeiro levante é o levantar pessoal. O segundo levante é o levantar coletivo. Eu levanto e os meus irmãos levantam. Depois que eu me levanto e os meus irmãos se levantam espiritualmente, a voz da igreja, ela é levantada. E Pedro, levantou-se Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu. Advertiu. Sabe o que é isso? É tomar uma posição. Você entendeu, querido? Santo que me ouve, justo, salvo pela graça que está me assistindo. A igreja tem posição. Talvez quem não tenha é você, mas a igreja de Cristo tem posição. Pedro vai se deparar com a zombaria e ele vai advertir, ele vai se posicionar contra. E depois dele advertir os irmãos que estavam ali presentes, os varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, Pedro vai se posicionar. Olha, escute isso aí, irmão. Pedro vai se posicionar, e depois de se posicionar, ele vai levar o conhecimento aos irmãos. Isso que o texto passa. Pedro vai dizer, verso 14: e advertiu varões galileus e todos os habitantes de Jerusalém: tomai conhecimento. Sabe por que você pensa que a igreja que vive a manifestação do avivamento de Deus está embriagada? Porque o mundo é carnal. O mundo
não entende. A Bíblia diz que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então quem é natural não entende. Então Pedro vai levantar coletivo, vai levantar a voz, e tudo isso vai levar a proclamação do Evangelho. Ele vai se posicionar e ele vai levar o conhecimento da palavra. Escuta, Pedro se levanta e não prega qualquer coisa não. Pedro se levanta com os demais apóstolos e não prega história de carochinha não, irmão. Pedro vai voltar para o Antigo Testamento e vai dizer: sabe o que vocês estão vendo aqui? Versículo de número 16. Ó, versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, a igreja não prega qualquer coisa. Eu não posso nem devo pregar qualquer coisa. Você que me escuta não fala e não pode expor qualquer coisa. Pedro vai expor as escrituras para os irmãos. A gente olha para esse texto e o nosso pensamento às vezes é de julgo por aqueles irmãos. Como é que olha para a manifestação do Espírito e diz: está embriagado? Mas porque o mundo não entende o poder de Deus? Porque a igreja não revela para ela. Só pode esclarecer algo quem conhece. Quem não conhece, senta e aprende. Quem não conhece, senta e aprende. A igreja leva o esclarecimento espiritual. Sermão de Pedro, irmão, vai do versículo 10 a 16 até o versículo de número 36. Então Pedro tinha bagagem, irmão. Pedro não pregava Jesus te ama não. Pedro pregava as escrituras. Pedro sabia o que estava falando, irmão. Vai do versículo 16 ao versículo 36. Agora olha o versículo 37. Aqui eu encerro, que eu estou com vontade de pular, irmão. A Bíblia é demais. Olha o 37. Ouvindo eles, versículo 37. Quem julgou no versículo 13? Estão embriagados, calma, tem nada embriagado, deixa eu esclarecer. Pedro esclarece a luz das escrituras. Aí o versículo 37. E ouvindo eles estas coisas, cumpriu-se o coração, ou seja, indagou o coração. Perguntaram a Pedro e aos demais. Meu Deus. Deixa eu tirar o púlpito. Está cortando aqui? Tá não? Versículo de número 37. E ouvindo eles estas coisas. Que coisa? Aquilo que Pedro prega, as escrituras. Eles se indagaram no coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos nós? Meu Deus do céu. O que faremos nós? Olha só, versículo de número 38. E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Vou repetir. E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um, escuta, irmão, a mensagem é uma, mas o agir é individual. É isso que a Bíblia passa. A mensagem é única, mas o agir é individual. Arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom
do Espírito. Sabe o que é que Pedro estava dizendo? Se você se arrepender, você vai provar do que eu provei. Se você se arrepender, você vai desfrutar do que eu desfrutei. Agora escuta. Então, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, ou seja, a igreja tinha sido inaugurada naquele dia. A igreja começou a evidenciar o poder naquele dia. Aí por isso que o versículo 41 vai dizer: e houve um acréscimo naquele dia. Que dia? O primeiro dia da igreja. O primeiro dia da igreja começou com quantos? Com 12. Desceu sobre quantos? 120. Aí, irmão, pregou as escrituras, saiu de 120 para 3.000 naquele dia. Falou da Bíblia, Jesus age. Falou das escrituras, Jesus age. Escuta, para os irmãos ouvirem. Começou com 12. Em Atos 2, caiu sobre 120. Aí fez a exposição das escrituras. Aí a Bíblia vai dizer, no verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo, olha, de quase 3.000 pessoas. Você não está entendendo, irmão? Irmão, avivamento foi quando o poder de Deus desceu. Foi quando o Espírito Santo desceu e manifestou as línguas. Irmão, avivamento foi quando Pedro pregou. Avivamento foi quando Pedro se levantou. Avivamento foi quando os 11 se levantaram com Pedro. Avivamento foi quando eles ergueram a voz e falaram das escrituras. Avivamento foi depois, irmão, que a escritura foi pregada, que o conhecimento foi dado, que vai gerar a indagação do mundo. O que eu tenho que fazer? A resposta da igreja para o mundo é: se arrependa e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Breve estaremos de portas abertas. Breve. Guarda isso no teu coração. Breve iremos chegar aqui erguendo a voz e falando das escrituras. É tempo de acréscimo de Deus. É tempo de Deus acrescentar pessoas no GC dessa igreja. É tempo de Deus acrescentar pessoas nos ministérios dessa igreja. É tempo de Deus acrescentar. Eu digo isso, irmão, não é por achismo meu, é pelo convencimento da Bíblia Sagrada. Os G6 irão crescer e se multiplicar. Esse templo será pequeno. Eu creio, irmão, chegará um tempo de um real avivamento. Iremos sair de Atos 2 e iremos expor as escrituras. Iremos sair, irmão, não é que a gente negligencia, não é que eu não acredito, eu creio nos dons, eu creio no Espírito Santo, mas o penhor da segurança da igreja é a palavra. Jesus disse: passarão céus e terras, e a minha palavra não vai te passar. Você crê nisso? Você que está me ouvindo pelo um ato de fé, coloque a mão no seu coração e ore juntamente comigo. Pai, te damos graças essa noite, Jesus. O meu peito, o meu coração, o meu espírito está inflamado, Jesus, essa noite. E eu creio, Pai, que a Igreja Batista da Lagoinha